Quando alguém se desviou do caminho e só vive para fazer os outros tropeçarem. Um colega de trabalho me acusou de algo que eu não fiz, risco de perder emprego. Perdoar e seguir. Olha, se ele fez isso com você, está lidando com uma pessoa. Obrigado, professor, pelo carinho, tá? Professora, não dá para ver o nome dela, Ale Becker. Olha, se essa pessoa fez isso com você, nós não estamos lidando com uma pessoa em estado de mentalidade normal. Nós estamos lidando de uma pessoa que não perdeu o senso. Então, provavelmente, tem traços de psicopatia, tá? Se isso aqui que você falou foi isso, e eu vou levar em consideração que nós estamos lidando com uma pessoa que tem traços de psicopatia, certo? Você não pode lidar com essa pessoa da forma normal. Você não tem como se defender com essa pessoa de forma normal. Você precisa se afastar de forma inteligente, smart dessa pessoa, tá? Por que isto aconteceu? Essas pessoas elas podem fazer porque querem o seu emprego ou porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho que fez ela fazer isso, talvez por alguma vingança, alguma coisa assim. De todo jeito, é um traço de psicopatia, é um traço de corrupção do caminho. Essa pessoa não tem, em nenhuma hipótese, se ela partiu do mundo espiritual, que existem outras possibilidades reencarnatórias abertas aí, mas se ela partiu de uma programação existencial no mundo espiritual, alto, com um mentor no local, ela não tinha isso na programação dela. Então isso aqui, estamos falando de um desvio total de caráter, tá? Nesse ponto. Então, é questão de proteção. Você tem que saber se argumentar. Eu lidava com pessoas assim. Eu aprendi a conversar. Eu aprendi a conversar com calma. Você não pode, nós temos um instinto humano de tentar agir com malvadeza. Você nunca vai vencer um cara malvado. Você nunca vai vencer o encosto. Nunca. Não, vai fazer até um cut disso. Você nunca vai vencer um encosto. Nunca. Na maldade. Você nunca vai vencer uma pessoa ruim. Só tem um jeito de você vencer essa pessoa. Porque a única coisa que ela não consegue é sentir amor e ter calma, não agir por vingança. Porque por vingança ela age. Você não vai vencer uma pessoa que não tem regras. Pode esquecer. Muitas vezes aconteceu isso. Eu me expressava, às vezes não dá, dependendo da situação, do que foi feito, de como foi falado, do que está ali, não vai dar. Mas uma maioria das vezes sim. Muitas vezes as pessoas chegavam. Uma vez eu vi que situação, eu levei um amigo, tecladista, para o show no Otton. Eu toquei no espaço, área verde do Otton, em Salvador. Era Bom Balance, alguma coisa, não sei se era Queto. Só da banda grande. Tocamos lá. Aí, o amigo, né? Aí o amigo, daqui a pouco o Pierre me chama, né? Era o cantor. Quem é aquele cara ali? Eu falei, amigão meu, velho. Eu vi aquela inocência, né? Tecladista. Pô, Saulo. Ele chegou pra mim aqui, velho, e perguntou assim, aí e tal, precisa de uma vaga aí, eu tô aí, viu, Pierre? Aqui. Eu falei, velho, ele falou assim, precisa tocar aqui no Bom Balanço, ele falou. Sério, a vaga que tem é a sua, né? Aí, Pierre Ronaldo, amigão, mas eu falo com ele de vez em quando aqui. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu falei com ele aqui. Mas quando eu mando mensagem para ele, me chama para gravar com ele até os dias de hoje. Eu, Pierre, não posso não, velho. Eu tô. Aqui, ó. Quer ver a voz de Pierre? Quem gosta de Pierre Ronaldo? Vocês vão ouvir agora. Ele aqui, deixa eu ver se dá pra botar a foto dele. Pierre, eu toquei no Vixe Manhã com ele também quando ele foi, tá? Tá vendo aquilo aqui? Esse é o WhatsApp do Pierrão. Peraí, volta. Botar ele aqui. E aí, Saulo, porra, saudade de você. Uma onda. Isso aqui foi no meio da faculdade, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. E aí, Saulo? Como é que estão as coisas? Tocando muito? Tô fazendo umas coisas, eu pensei em você. Toda hora eu pensei em você e você preencheu umas músicas aqui pra mim, rapaz. Mas não sei como é que você tá tocando. Pensei em você fazer uns preenchimentos de umas canções, pô. Eu fazia música com ele também. O que é que você acha? O que é que você acha? Tá vendo? Me chamando pra gravar com ele. Eu falei, Pierre, não dá não, velho. Eu tô na medicina. Amigão meu tem a porta aberta. Foi ele que chegou pra mim e falou, cara, esse cara aqui que você é seu amigo? Eu falei, Eu falei, sério, Pierre, meu velho. Aí eu me argumentava, quer dizer, eu era tão amigo que ninguém conseguia passar por cima. Eu ganhava no amor. Então, assim, eu era verdadeiramente amigo. Então, o que eu faço? Você chega pras pessoas lá no seu trabalho e fala, velho, é só você pensar, bem calma, ó. Jamais eu faria uma coisa dessa.
que foi que a pessoa falou? Foi isso? Jamais. Isso vai até de encontro, assim. Pensa o seguinte, você fala assim, ó, de verdade, só pensa o seguinte, se eu não faria isto, você precisa pensar bem sério, porque você tem que ver, se eu fiz isso, é preciso seriedade com o que eu fiz, que é muito sério, você não pode ter uma pessoa dessa na sua empresa. Mas e se eu não fiz? E se aquela pessoa está falando uma coisa que eu não fiz? Então significa que é pior você, porque eu seria uma vítima sincera saindo da empresa. Eu não quero prejudicar ninguém, acho que é preciso olhar com carinho. Mas é muito importante o diálogo. Eu conseguia eu argumentava, eu ia lá do lado e conversava com as pessoas. Isso é muito importante. Porque você se protege, Mônica, tá? Você consegue falar, mas fale com amor. Olha, eu não quero nem que prejudique a pessoa diferente do que fez comigo. Sabe a Salomão? Você lembra a história de Salomão? Do bebê? Famosa a história. Vou contar rapidamente, mas vocês conhecem, ou pelo menos a maioria. Chegaram duas mães falando que o bebê, cada uma era delas. É meu, é meu, é meu, é meu, cada puxando Salomão, o sábio. De quem é o bebê? É meu, é meu, é meu. Fala, faz bem, corta o bebê no meio, dá metade para cada uma. Uma falou, tá bom, não, dá para ela, então. Aí Salomão entrega o bebê para ela aqui, que essa aqui não é a mãe verdadeira. Então, assim, o que ele percebeu? Que quando você realmente é legal, você não quer prejudicar, você é capaz de perder para não prejudicar, entendeu? Então essa é a forma correta de agir. Você não tem intenção de prejudicar, você anda com um certo respeito, você vai caminhar no meio sem menos problemas, sabe? Você não, a intenção é essa. Então é a forma de agir melhor, né? Então sempre pensa assim, o mal é muito forte, mas não se vence o amor. O amor é isso, entendeu? Calmo, como é que a gente vai fazer devagarzinho. Ninguém vai vencer, não vai vencer um profissional do ódio, esquece. Psicopata e obsessor você não vai vencer, tá? 28, tarará, a Mônica tá aqui. Pergunta aqui às gays rapidinho. É possível a interferência de frequências através de cheiro? Senti um cheiro diferente no meu sabonete diário e quando sentia cheiro, vi imagens, mas não conseguia saber. Olha, os espíritos fazem isso. Eu não sei porque eu queria mexer no seu sabonete. Eu nunca vi. Mas eles fazem sim, tá? Verifica se o sabonete realmente está normal, né? Porque às vezes está estranho. Realmente estragou, sei lá, veio diferente esse, especificamente, mas eles conseguem mudar o cheiro da coisa e você consegue ter uma recepção diferente, porque o cheiro também é um processo de recepção, né? O olfato é o melhor, nos sentidos básicos, é o maior potencial, é o maior poder que nós temos de captação. Para você entender, a nossa língua sente 5 sabores. O olfato sente mais de 10 mil. E a língua passa por vários receptores que vão passar por tálamo e vão para outro lugar. O olfato é o único que vai direto para o cérebro, que é instintivo, usa parte primitiva. Então é muito assediada a parte olfatória da gente, muito assediada. Então tem gente que você sente cheiros estranhos, tem gente que bota cheiro estranho no parceiro, você começa a sentir cheiro, é uma forma de assédio também. Então você tem que estar sempre, quando você sentir uma coisa estranha assim, seja o que for. Ontem eu saí daqui do quarto, eu vim para cá gravar um negócio, eu não cheguei a fazer, né? Eu fui dormir mais cedo, né? Falei, vou dormir cedo hoje, eu dormi pra caramba. Falei, eu saí do corpo tanto essa noite, velho, porque eu não conto as experiências, mas tudo Zé Culto, na experiência, né? Tipo, vou num lugar, fiquei fazendo capoeira num lugar lúcido. Aí eu falei, meu Deus, eu queria ter essa mobilidade aqui, eu não canso aqui. Eu fazia o pulo do gato, fazia macaquinho, pulava, tudo desgrama toda na sala. Depois fui numa outra casa, tinha umas ondas batendo na frente da casa, falei que já conhecia aquele lugar. Eu só fiz besteira, por isso que eu não conto. Aí antes de deitar, eu deitei perto da Caritas assim, né, dormi antes dela, o que é ruim. Porque antes, quando eu durmo antes, se tiver assédio no ambiente, perturba ela. Quando eu estou acordado, eu protejo um pouquinho mais. Aí quando eu estava dormindo assim, senti um balanço assim, cara. A parte da projeção foi essa. E eu percebi um assédio no ambiente. Aí eu despertei assim, né? Falei que tem um espírito aqui no ambiente. E a Caritas se balançou também, né? Aí eu falei, beleza, eu tava meio com sono, assim, botei a mão aqui nela, assim, meio dormindo, assim, né? Porque não passe, né? Ela ficou acordada, até que ela adormeceu, aí eu dormi também, rapaz. Aí eu cheguei no astral, tava meio assim, no astral, meio catalepsia projetiva, né? Eu meio de lado, aí eu vi o espírito, eu falei, eu vou lhe achar. Eu tava com raiva dele ontem, velho. Ontem eu tava assim, eu vou lhe encontrar, meu irmão. Você tá porque, cara. Aí eu falando pra ele assim, já imaginou? Aí eu conversando com o espírito no astral ontem à noite, uma quarta aqui. Em catalepsia projetiva, mas já.
Você já pensou, velho? Não, agora você não vai correr, não. Você vai ficar aí, que eu quero lhe ver. Você já pensou, se eu fosse na caverna ou no lugar na sua casa? Eu vou lá na hora que você vai dormir. Tá você e sua namorada aí do umbral. Eu vou lá. Falei tudo isso pra ele ontem. Eu fico perturbando vocês dois. E você acha que eu não tenho direito nem a falar nada aqui? Quer dizer, você pode vir na minha casa, perturbar eu e a minha esposa. Eu não posso nem falar porque você fica chateado. Eu falei, não, vou lhe encontrar. Aí eu saí do corpo, levantei a cabeça assim, ó. Tinha uma parte do quarto assim, tinha uma parte em cima que era tipo um mezanino pequenininho em cima da parede, assim, que eu vi que ele estava lá. Adivinha onde eu fui? Pulei lá para dentro desse mezanino, sacando mesmo, mais nada depois. O que aconteceu? Eu sei que eu fui atrás dele, velho. Não para bater, né? Eu queria pegar ele assim e olhar nos olhos, assim. Beleza, velho. Agora olha nos meus olhos aqui um pouquinho. Cara, eu sentia, eu vi o olho do cara quando eu tava, na hora que eu despertei. Vi o rosto direitinho, aquela evidência direitinho do cara batendo na minha frente assim. Assim, você vê por que as coisas de assédio acontecem, inclusive cheiro, nesse caso não tem, né? Professor Becker, já te respondo, vou responder mais duas perguntinhas aqui, mais uma vez. Os assédios estão ali. A gente não deve fazer essas coisas, não, mas, porra, tem hora que, velho, você tem sangue de barata. Fica ali, não, que Deus abençoe. Não, que as luzes dos céus, não sei o quê. Pai nosso que está no céu, oh, seu mentor. Pô, tem hora que você não tem que entrar nessa energia. Mas até que pelo menos eu quero olhar no olho do cara, sabe? É você, né, velho? Não vou mexer, não vou fazer nada. Mas sabe o que você quer ver? O cara. Você quer ver, pelo menos? Só ver, velho. Quer ver. Corre na hora. Só quer pegar na cocó, velho. É fogo, mas tudo bem. Quer saber quem é, né? Eu sou olhar um pouquinho, eu sei quem é, mas eu não sei. Aquela coisa da luz que a gente falou, sabe? Eu não consigo fazer isso aqui, ó. Ah, é você. Mas eu sei que aqui dentro eu sei quem é. Mas eu não sei, não consigo saber. Poxa, não. Ó, vou responder aqui. Pergunta aqui o Plusa. Plusa. Os Mamonas Assassinas morreram. Os Mamonas Assassinas morreram juntos naquele trágico acidente aéreo. Eu estava encarnado com 15 anos, 14, 16 por aí. As almas deles se encontraram ao desencarnar no mesmo local e hora do acidente. Olha, velho. Os desencarnes trágicos, pode até falar um cut disso também. Os desencarnes trágicos, como o dos Mamonas Assassinas, eles são mais difíceis em algumas esferas, porque primeiro que você tem uma comoção inteira de um país. Os caras estavam num tipo de auge que hoje é difícil de se alcançar. Porque vendia muito disco, fazia muito show, e a gente não tinha onde ver, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Então, quando tinha um show, todo mundo ia, cara. O máximo que aparecia era no Faustão, no Gugu, ali, a gente ia, cara, no show dos caras. Então, é de uma fama que talvez a gente nunca mais conheça, que a fama hoje foi subdividida. Antigamente ficava na Globo, em alguns artistas, e agora não, está nos youtubers, está nos influencers de todo quanto é jeito, no Instagram, e perdeu um pouco de força para esses lugares, que é bom por um lado. Mas não era como aquilo ali. Aquilo ali era uma comoção nacional, geral. Então, quando acontece um acidente desse porte, a primeira coisa que acontece com essas consciências, é lógico que na hora que acontece ainda não é divulgado imediatamente a coisa, na hora do acidente, na primeira 15, 20 minutos do acidente, é quando vai acontecer o mínimo da situação de amparo ali, né? Eles vão provavelmente fazer um dome, como se fosse assim, trava a situação, porque eles não veem assim, acontece um processo muito interessante, isso acontece com a gente projetivo. Às vezes eu estou deitado na minha cama, estou deitado. E aí, não é mais meu quarto. Tem um dome em cima, cara, é um negócio assim. Eu não estou nem. Eu estou na minha cama, mas o ambiente é outro lugar. Quando eu levanto, isso acontece principalmente quando os mentores querem que eu apareça em determinado lugar. Então, vão criar um portal. É um portal. Eles botam um portão em cima da sua cama, velho. Você está deitado na sua cama, mas não é um dome que só. O arredor é outro lugar já. É uma coisa muito interessante. Então, esse provavelmente é o tipo de amparo que acontece nesses ambientes. Por quê? Para eles não verem a questão do acidente, não verem como que ficam os corpos, porque a gente está falando de um corpo que caiu numa serra, que caiu aqui, não sei o que, Serra da Cantareira, não sei, aqui, eu até tive nela esses dias gravando o próximo capítulo 2.0,
2.4. Gravei na Serra da Cantareira. Eu tive aqui. Então, por esse motivo que os amparos são feitos dessa forma. Aí depois vem a segunda etapa. Depois que o amparo é feito, essas consciências levadas para uma dimensão mais alta, começa uma comoção nacional, que foi absurda. Só se falava nisso, era todo mundo chorando, todo mundo agoniado. Era tipo a morte do Ayrton Senna. Cara, são coisas que param um país, cara. Um acidente trágico para um país, assim, naquela época, tá? E aí não tem mais como eles se defenderem. Provavelmente aí eles ficam dormindo. Não tem condições de manter eles acordados. Ficam provavelmente dentro de um dome também, bloqueado de energias externas. Mesmo na dimensão mais alta, é tanto... eles não conseguem ir direto para a dimensão mais alta na hora do desencarne, porque tem um processo de liberação do processo placentário, de segunda morte. Tem que tirar essa energia. Não pode tirar de vez, que é um baque muito grande, é um processo que é feito paulatino. É que nem nascer, é um processo que a placenta vai crescendo, é devagar que o processo é feito, raramente é feito rápido. Então eles devem ficar apagados por um determinado tempo, enquanto a comoção está ali. Até que diminui a comoção, os caras diferentes despertam. Quando despertaram, eles foram entender o que aconteceu. Provavelmente eles tiveram... Foi muito rápido, estava de noite, né? O avião fez uma volta para o lado errado, ali, se não me engano, no aeroporto de Guarulhos, e virou para a Serra da Cantareira. E pum! É um segundo, não sentiram nada, assim, basicamente. Quando você vê, já estava meio... Não dá nem para entender o que foi que aconteceu. Como a espiritualidade consegue ver as coisas antes de acontecer, eles já estavam, provavelmente, na hora da coisa, com alguma certa proteção. Isso, cara, tudo isso aqui no mundo da hipótese, tá? Tudo isso aqui. Não dá para saber. Mas eu tenho certeza que a especialização de amparo é muito alta, cara. É muito alta. A gente está falando de seres altamente especializados. Nós temos aqui equipes extremamente especializadas dentro do que dá, que são as equipes da Águia, as equipes do bombeiro, suporte avançado deles, que eles são incríveis, velho. Vai estar ali fazendo trabalhos que que quase ninguém consegue fazer. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso foi feito. Aqui... obrigado, tá, o Sermon, pelo carinho, tá? Obrigado por tudo. Obrigado a todos vocês. É segunda-feira, às vezes que vocês fiquem bem, tá? Mais tarde eu vou postar 2 episódios do curso, o episódio 2.2 e 2.3, tá? Eles já estão prontos, estão editados, só falta colocar no ar, só falta gravar. O áudio das técnicas já está gravado, só vou botar a musiquinha, a imagem do vídeo e colocar no ar. 1h30, mais ou menos, para terminar isso aí. Tá, daqui a pouco está no ar. E programar, né? Tem que ir lá no aplicativo, programar, deixar tudo prontinho, funcional. Um abraço para vocês, obrigado. Se cuidem, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tá? Daqui a pouco é ano novo, daqui a pouco é 2026. Lá vamos nós aí, encarnados ainda. Eu aqui, você aí, e a gente seguindo nosso barquinho aqui. Que a sua vida esteja em paz, que você, nesse vídeo, de alguma forma, te ajude, e nos ajude, né, a pelo menos não errar tanto. Vamos errar, mas não tanto, né? FOI, foi.